trago saudações a todos. Saúdo todo mundo que está nos assistindo hoje com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom, pessoal. Nós estamos então com a proposta de fazermos uma reflexão sobre domínio próprio. Essa que é uma das características do fruto do Espírito. E a minha proposta para você hoje, onde quer que você esteja, é que você deixe apostos a sua Bíblia. Eu sei que nos últimos anos você tem habituado a usar a Bíblia no celular. Não sei aonde você está assistindo esse estudo, mas se for talvez no mesmo celular em que você irá abrir a Bíblia, talvez isso cause um pouco de dificuldades. Nós vamos abrir em algumas passagens, nós não vamos nos ater apenas a uma, nessa tentativa de construir uma reflexão baseada no texto bíblico para entendermos o poder do não. A importância de dizermos não no exercício de domínio próprio, tá bom? Então, a ideia é justamente nós refletirmos sobre o poder do não. E nós fazemos isso dentro de um contexto. Há algum tempo atrás, se nós fôssemos parar para pensar em não, dizer não em termos de vida cristã era tudo. As pessoas viviam vidas baseadas em não. Era muito comum associar cristianismo com um moralismo. Nós simplesmente dizíamos não para tudo. Talvez a sua geração não tenha tido isso, mas eu lembro de ouvir muito não. O cristianismo era rapidamente associado com não pode, você não pode. Ser cristão era receber uma lista de não podes. Colossenses capítulo 2, versículos 20 até 23, mostra que isso não tem poder, de que simplesmente igualar cristianismo a uma lista de não podes não irá levar você a desfrutar do poder transformador do Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23, diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Desculpa. Não. Sempre vem dois, desculpa. Não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, um ponto importante é que se nós olharmos para trás e reconhecemos que um contexto não muito distante associava cristianismo ao moralismo, que dizia não para tudo, isso é desprovido de poder. E aí, com o tempo, houve essa ruptura, houve uma redefinição do que seria esse cristianismo prático, e nasce um contexto onde dizer não é sempre errado. Dizer não é nada. E aí vem um outro extremo que talvez é muito mais próximo do contexto onde esse estudo nos encontra, de que simplesmente nós estamos com uma geração desabituada a ouvir não. Desabituada a entender que a graça do Senhor Jesus Cristo não é contrária a dizer não, a refrear desejos, a refrear impulsos. E aí nós vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 13, e nós lemos a importância de reconhecermos de que cristianismo tem muito de não. Olha só, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos dos outros pelo amor. Então é importante reconhecermos de que o cristianismo nos deu liberdade, mas essa liberdade não nos foi dada para dar ocasião à carne. Então, quando dizer não era tudo, vimos que era errado e incapaz de dar para você a vida poderosa do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o contexto de hoje e vemos que dizer não é nada, nós precisamos refutar as duas abordagens e entender o lugar do não. Nós precisamos, então, de uma visão bíblica sobre o exercício do não na vida cristã. E nós vamos fazer isso e
e precisamos fazer isso sem farisaísmo, onde dizer não é tudo, esse legalismo, e eu conquisto, então, o meu status espiritual dizendo não. Nós precisamos fazer isso combatendo a libertinagem, quando ela diz que não é nada, e nós precisamos combater isso. E nós precisamos fazer isso alicerçado na graça. É a graça que nos educa a dizer não. E que essa reflexão de domínio próprio, então, não é o mesmo de que uma reflexão de disciplina pessoal, fruto da carne. É resultado do Senhor, da graça operando em nós. É perigoso, então, não termos domínio próprio, nós vemos as consequências da ausência de domínio próprio, e falta de domínio próprio sempre foi, e comumente é descrito na Bíblia, com um falso ensino. O verdadeiro evangelho, então, vai nos ensinar a dizer não. Ok? Então é assim que nós vamos caminhar, esse é o contexto onde a reflexão nos encontra. Tanto um contexto passado recente, quanto o contexto de hoje, em que simplesmente dizer não é nada, as pessoas não querem ouvir não, e aí nós precisamos então olhar o que o conteúdo bíblico nos ensina a pensar sobre refrear nossa carne, refrear os desejos do nosso coração. Bom, eu quero dar para você, então, uma definição funcional de domínio próprio. Do que nós estamos falando quando falamos de domínio próprio? Eis aqui a definição. É a demonstração da atuação do Espírito Santo no domínio físico e emocional de alguém, em particular, em situações de intensa provocação ou tentação. Então, note aqui, é a demonstração da atuação do Espírito Santo. O domínio próprio do cristianismo não é a mesma coisa que a disciplina de um atleta treinando no ciclo olímpico. Né? Infelizmente, nós estaríamos em plena Olimpíada se não fosse a pandemia. Muitos atletas estão se disciplinando já há anos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da atuação do Espírito Santo no domínio físico e emocional de alguém, em particular em situações de intensa provocação ou tentação. Então, o domínio próprio ele surge num contexto de provação ou tentação, de provocação ou tentação. É ali que surge a manifestação do Espírito Santo em nós, tá bom? E essa definição ela também já traz um pouco daquilo que nós vamos ver também sobre o que é o exercício desse domínio próprio. Se nós formos pensar qual é a cara dele, é justamente esse domínio físico e emocional. As nossas respostas estão debaixo do controle. E controle de quem? Do Espírito Santo. Bom? Então, quais são as marcas do domínio próprio? O domínio próprio é a marca de alguém sábio. Alguém sábio. Provérbios, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte. Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Nós já vemos que o domínio próprio é a marca de alguém sábio. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios tem uma característica interessante porque ele nos ajuda a construir uma mentalidade antitética. Ele nos ajuda a opor conceitos, nos ajuda a crescer em sabedoria, nos ajuda a diminuir essa área cinzenta e nos ajuda a enxergar melhor a distinção entre o certo e o errado. E aí ele contrapõe o sábio com o insensato. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Então, domínio próprio, alguém capaz de reprimir a sua ira numa situação de provocação ou tentação, é tido na Bíblia como alguém sábio. Já nos dá uma pista do seguinte, pessoal. Sabedoria não é apenas a sua habilidade de navegar nesse mundo. Sabedoria é uma característica espiritual. Ok? Então, ser tolo é pecado. Ser sábio é evidência de santidade. E aqui o que nós temos é justamente que domínio próprio é marca de alguém sábio. Ok, excelente. E aí o que nós vemos, obviamente, no seu paralelo no Novo Testamento,
é que isso é associado com caráter cristão. Domínio próprio é marca de caráter cristão. Nós vemos isso no fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Nós vamos ler daqui a pouco, eu não vou me ater a essa passagem agora, mas Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista o fruto do Espírito justamente na sua manifestação do domínio próprio. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, aqui eu quero abrir com você e depois nós vamos visitar mais uma vez essa passagem, mas ela nos ajuda justamente a entender a atuação da graça de Deus no exercício do domínio próprio. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Okay? Então é a graça de Deus que nos educa a renegar uma porção de coisas que não tem a ver com o caráter de Cristo. Então, domínio próprio, como marca de caráter cristão, desempenhando um papel importante de tirar tudo aquilo que não se parece com Cristo. Tito capítulo 1, versículo 8, ao descrever as características da liderança, olha o que Paulo diz para Tito. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E o ponto todo nessas características, inclusive o domínio próprio, é que os líderes devem servir de modelo do poder do evangelho em transformar alguém. De modelo. Então, isso não é uma característica apenas para pastores ou presbíteros. Nós estamos falando da característica modelo que todos os cristãos devem buscar. Então, é a marca de um caráter cristão. Domínio próprio deve ser desejável a todos nós, deve ser buscado a todos nós, por todos nós. Tá bom? Então, é uma marca de sabedoria, e aí nós vemos no progresso disso ao longo da Escritura, de que essa sabedoria é evidência de uma espiritualidade madura, que é a semelhança de Cristo Jesus. Domínio próprio tem o seu papel importantíssimo nisso. Então, vamos falar um pouquinho, já que a gente está associando domínio próprio a fruto do Espírito, as características gerais do fruto do Espírito. Então, é importante, nessa nossa reflexão sobre domínio próprio, apontarmos algumas características do fruto do Espírito. Então, a presença viva do Espírito Santo nos cristãos irá levá-los às virtudes cristãs. A presença viva do Espírito Santo nos cristãos irá levá-los às virtudes cristãs. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí ele começa a descrever, então, o resultado prático do conhecimento de Cristo que nos foi dado, pelas promessas que ele menciona no versículo 4. Aí no versículo 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, está aqui, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e assim por diante. E aí no versículo 8, essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a presença viva do Espírito Santo, a evidência de que nós conhecemos Jesus Cristo
irá levar você, cristão, ao desenvolvimento das virtudes cristãs. São evidências de alguém crescendo à semelhança de Cristo. Então, o domínio próprio não é simplesmente mais uma característica da nossa moral cristã, da nossa ética cristã. Trata-se de uma característica sobrenatural de vida espiritual. Tá bom? Bom, agora o que é interessante? Eu quero chamar a sua atenção lá para Gálatas capítulo 5. A gente não leu lá atrás, mas agora eu quero ler com você. Gálatas capítulo 5, versículos 21 e 22. Desculpa, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o que é interessante aqui? O fruto do Espírito é apresentado de forma singular. Nós não estamos falando dos frutos do Espírito são, e entre eles domínio próprio. Mas que o fruto do Espírito é. E aí nós temos uma lista de aspectos desse fruto do Espírito, e um deles é domínio próprio. Eu não quero impor muito significado nisso, mas apenas levar você a refletir o seguinte aspecto. O fruto do Espírito e suas manifestações interdependentes. Cada uma dessas características depende uma da outra. A nossa tendência, por vezes, é olhar o fruto do Espírito numa mentalidade de checklist. Eu sou extremamente amoroso, eu sou alegre, não tenho paz, preciso crescer em paciência, eu nota zero em domínio próprio e assim por diante. Né? O fruto do Espírito, ou ele é manifesto ou ele não é. E essas características, elas são interdependentes. E isso é um conceito importante para ajudar você no crescimento do domínio próprio. Porque não tem batalha de vida cristã em direção à maturidade se você não estiver com uma visão integral desse fruto do Espírito, crescendo em suas manifestações como evidência do favor divino sobre você, se apropriando dos meios de graça para esse crescimento. Bom? Então é importante a gente reconhecer isso. As características do fruto do Espírito são mutuamente dependentes e elas são resultado da atividade divina. Ainda em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E aqui em Gálatas mesmo, a gente está tirando bastante coisa sobre domínio próprio, fruto do Espírito, porque o contexto maior da epístola é justamente o apóstolo Paulo trazendo uma correção do que é uma vida cristã genuína, fruto da graça, versus a tentativa de viver um legalismo, né? com essa roupagem de cristianismo. Então o apóstolo Paulo faz essa correção, então é por isso que a gente está vendo bastante coisa em Gálatas. Capítulo 2, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Domínio próprio, como evidência do fruto do Espírito presente na sua vida, é a marca de uma vida de fé. Fé vai estar intimamente relacionada com o crescimento em domínio próprio. Tá bom? Porque todas as vezes em que eu cedo à tentação, em que eu não respondo bem a uma provocação, uma provação, o que está acontecendo é um vacilo de fé. Em algum momento eu comecei a crer de que o pecado irá me satisfazer mais do que Cristo. Em algum momento eu passei a crer que a minha segurança não estava em Cristo, mas no meu jeito de responder às provocações e provações. E assim por diante. Vai ser um passo de fé. Então é importante a gente reconhecer isso também, de que o fruto do Espírito é resultado da atividade divina na vida de alguém. Isso não exclui a nossa responsabilidade, mas isso coloca no aspecto mais amplo, tá bom? Do entendimento aí da caminhada do fruto do Espírito e o domínio próprio na vida de alguém. Então, quais são as evidências, então, de domínio próprio na vida de alguém? E nessas evidências é que onde nós encontramos formas ou passagens que nós precisamos expressar nossa fé, responder com fé obediente e assim
crescermos, tá bom? Vamos lá, o primeiro ponto. O domínio próprio na vida de alguém afeta a sua vida por completo. O domínio próprio na sua vida irá afetar a sua vida por completo. Vai afetar na maneira como você responde fisicamente, vai afetar na maneira como você responde mentalmente, vai afetar na maneira como você fala. Essas são as 3 grandes áreas que nós vemos o domínio próprio afetando sua vida. Então, primeiro, fisicamente. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 7. Se você é familiarizado com a sua Bíblia, você sabe que nós estamos indo para uma passagem muito conhecida no que se refere ao trato sexual, à impureza sexual. Em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, nós vemos que o domínio próprio na sua vida afeta a sua vida física, afeta o aspecto físico, o refrear dessas paixões que nós experimentamos no corpo, tá bom? Então, olha lá. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Pois essa é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então o texto nos chama a atenção de que esse exercício de domínio próprio, né, no versículo 4 tem essa linguagem, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Então ter o domínio próprio, nós vemos que afeta a sua vida por completo no aspecto físico. Então evidências de que você cresce no domínio próprio é que você agora domina, você está respondendo em obediência com o seu corpo físico. Não só fisicamente, mas também mentalmente. A epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ela constantemente está falando de sede sóbrios, né? O domínio próprio na vida de alguém vai não só a fazer com que você refreie fisicamente paixões, como também começa a disciplinar seus pensamentos. 1 Pedro 1,13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça de Deus, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí ele continua seguindo de que esse esperar na graça de Deus, ele tem uma cara prática. Versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Agora há pouco eu mencionei para você que crescer em domínio próprio é um passo de fé, é um exercício de fé. Olha aí, o apóstolo Pedro nos diz, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, e a cara disso é que a gente não se amolda às paixões que antes nós tínhamos na nossa ignorância. Houve uma mudança quando Cristo entrou na sua vida. As paixões que antes moldavam sua forma de pensar não devem mais ser presentes na maneira como você pensa. Então, fisicamente, eu tenho que saber possuir o meu corpo. Mentalmente, agora, o que me molda não são mais minhas paixões, mas é a graça de Deus dando evidência da minha fé. E agora, obviamente, chega no que eu falo. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Né? Tiago coloca aqui para nós que o domínio
o domínio próprio, vai ser capaz de dominar, de refrear o que você fala. E essa é a evidência de que você já é capaz, por causa da atuação do Espírito Santo, de refrear todo o seu corpo. Eu sei que na juventude é comum nós pensarmos de que a força mais poderosa para domar são os seus impulsos sexuais. Bom, Tiago capítulo 3, versículo 2 diz que é a sua língua. Diz que é a sua língua. Né? Por quê? Bom, Provérbios capítulo 16, versículo 23, nos dá uma pista interessante. Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Olha isso aqui. O coração do sábio. Nós já qualificamos, né, que esse sábio aqui considere o cheio do Espírito do Novo Testamento. Né? É uma característica espiritual. O coração do sábio é mestre de sua boca. Então, o domínio próprio vai afetar o que você fala, porque o que você fala é a primeira evidência do que tem no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, essas são as três grandes áreas em que nós vemos evidências do domínio próprio, e é onde que você vai expressar e deve expressar sua fé no plano de Deus para dar passos concretos de crescimento em domínio próprio. Primeiro deles, fisicamente. Então, como você tem usado o seu corpo, cada membro do seu corpo importa e vai ser evidência do Espírito Santo agindo na sua vida. Mentalmente, seus pensamentos, se eles estão refletindo o conteúdo bíblico, que é verdadeiro, que é puro, que é digno de honra e etc. E o que você fala é evidência do que tem no seu coração. É aí que o domínio próprio vai atuar. Então você enxerga e consegue um diagnóstico honesto, preciso, de onde você está nessa caminhada, na manifestação do fruto do Espírito, justamente na maneira como você usa o seu corpo, justamente na maneira como você coordena os seus pensamentos, aquilo que você pensa é verdadeiro, e aquilo que você fala. Ok? Bom, domínio próprio na vida de alguém age, então, na santificação. Age na santificação. Então, ele está refreando os impulsos da nossa carne, né? Lembra? O fruto do Espírito, como essas características interdependentes, e o domínio próprio amarra todas elas, né? Justamente refreando aquilo que pode tirar sua paciência, não é? Refreando aquilo que pode transformar o seu amor em impureza. Ao invés de estar preocupado com o bem do próximo, você quer usar o próximo de forma sexual. O domínio próprio, ele tem um papel importante para refrear sentimentos de inimizade que vão tirar sua paz e assim por diante, né? Ou vai refrear pensamentos de maldade, fazendo com que você não pense bondade, não faça bondade. Então você percebe como as coisas são interdependentes. O domínio próprio vai agir na santificação. Ele age em meio à oposição. Jesus Cristo nos ensinou isso tanto. E aqui vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 18 até o 23. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se então, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então você vê o domínio próprio do Senhor Jesus Cristo, né? Nosso exemplo máximo de domínio próprio, em meio à oposição. E isso era possível porque ele exercitava constantemente fé. Fé que o levou a se entregar nas mãos daquele que julga retamente. Então, domínio próprio, como é que a gente cresce em domínio próprio? Olha a chave disso, né? Se eu tivesse uma receita para dizer para você, é assim que você cresce em domínio próprio. Eis o fluxograma, eis o diagrama, um pouco de leitura dessa passagem, 3 orações por dia, e você vai crescer em domínio próprio, ele não seria fruto do Espírito. Ele seria fruto da minha sabedoria. Eu ficaria milionário com essa receita, mas isso não existe e eu seria um charlatão, certo? Porque o domínio próprio é fruto do Espírito, é resultado da fé. Então, quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós depositamos a nossa fé, experimentamos o poder transformador do Senhor, capaz de nos educar para refrear as paixões da nossa carne e nos conduzir em disciplina para evidenciar as características desse novo homem, das características do fruto do Espírito. Então, aqui a gente vê em Jesus Cristo que o domínio próprio foi um exercício de fé no meio de uma tremenda de uma oposição, nos deixando não só o modelo a seguir, como também o caminho das pedras. Pessoal, é resultado de fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Bom, obviamente, então, que o domínio próprio é testemunho, evidência de salvação. Da salvação que nos alcançou. Nós temos a ideia de que a salvação, talvez a gente não pense isso de uma maneira organizada ou articule isso, né? Mas a gente tem a tendência de achar que a nossa salvação foi um carimbo, um passaporte para o céu gratuito. E nós deixamos de desfrutar das bênçãos da salvação, da vida eterna, que começou agora, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. De que quando nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o que nós estamos fazendo é dando evidências de que nós fomos alcançados por Ele. Esse conhecimento de Deus vai ser traduzido em domínio próprio. Nas outras características do fruto do Espírito, mas hoje objeto da nossa reflexão aqui, o domínio próprio. Bom, aí surge a pergunta, né? E continua persistindo a pergunta. O que mais nós podemos dizer sobre como nós crescemos em domínio próprio? Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Nós já lemos os versículos 11 e 12, mas aqui tem instruções importantes, né? De como nós vamos dar evidências do domínio próprio, do fruto do Espírito na nossa vida. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora dos homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ações mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pessoal, a graça nos alcançou e nos salvou. Essa mesma graça nos educa, ela nos instrui, ela nos treina, ela nos ensina a falar o quê? Não. A dizer não. Vida cristã vai ter uma porção de não.
Mas não é um não para a gente alcançar o favor de Deus. É um não porque nós já fomos alcançados por Deus. Então, gratos ao Senhor Jesus Cristo, agora nós somos treinados a dizer não para tudo aquilo que não se parece com Cristo. E o que não se parece com Cristo? Essas paixões mundanas. Tudo aquilo que expressa o desejo de sermos parecidos com o mundo e não com Cristo, a graça de Deus nos educa a dizer não. Dizer não. Esse é o poder do não. Bom, e aí vivermos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Essa tríade aqui reflete justamente a sabedoria, a sensatez, né, de alguém alcançado por Cristo Jesus. E nós vivemos, então, numa expressão de fé, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque ele se deu por nós, e ele se deu por nós porque ele está formando um povo, do qual eu e você, que crê em Jesus Cristo, fazemos parte. E esse povo é zeloso de boas obras, e boas obras evidências do caráter do novo homem em nós, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, para encerrar essa parte do nosso tempo hoje, diz o seguinte aqui, mais uma vez, associando para você fé e uma vida de crescimento em domínio próprio. Se embora não tenha receita, nós ainda apontamos fé no Senhor Jesus Cristo como a base do crescimento em domínio próprio. Amados, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Bom, nós ainda não somos quem nós haveremos de ser. Mas todos aqueles que têm essa esperança dizem não, se purificam. E isso é evidência do domínio próprio crescendo em nós. Você percebe, então, que quando a gente começa a pensar, eu preciso crescer em domínio próprio, nós estamos pensando errado. Nós vamos continuar crendo que Jesus Cristo salva, que ele nos alcançou com a sua graça, de que a graça de Deus nos educa, de que ele vai voltar, e essa esperança de que um dia eu vou ser para quem eu fui comprado para ser, é que nos purifica de toda injustiça, assim como ele é puro, crescendo em domínio próprio. Sim, vida cristã também é dizer não. Mas não para alcançar um favor de Deus, mas porque o favor de Deus já nos alcançou. E assim nós vamos crescer, dando evidências de domínio próprio em nós. Amém? Bom, eu não sei se nós vamos ter um tempo agora de interação, se é possível fazermos isso com essa ferramenta ou não, mas eu quero orar com você. Eu quero orar pedindo justamente para que a gente viva essa vida de fé, dando evidências da graça de Deus manifesta em domínio próprio. Tudo bem, Mateus? Posso orar? Eu acho que o senhor pode orar e depois a gente interage. Tá bom. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque num contexto tão difícil de pandemia, em que não podemos nos reunir, ao longo da história, no momento em que vivemos, o Senhor permitiu que tecnologias fossem desenvolvidas e que permite, ó Deus, o que nós estamos experimentando agora. Eu peço a Deus de que cada coração que nos ouve seja encorajado a crescer em fé, fé na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e evidenciar essa fé, ó Deus, no crescimento em domínio próprio. De que sim, viver para o Senhor implica em dizer não para tudo aquilo que não se parece com o Senhor, que não tem a ver com o caráter do Senhor, dos valores do seu reino. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Pastor Sacha, primeiro agradecemos, viu? Foi um grande prazer te escutar, sempre é, né? Eu já fiquei fã eu já há algum tempo atrás, bastante tempo lá no YouTube, que é rodando fundamentos. Desde lá eu sempre te muito bacana o que foi dito. Eu tenho aqui perguntas para debater. Eu acho que um aspecto legal que foi colocado, que é essa perspectiva que eu acho que foi muito usada pelo Espírito Santo, porque em diversas ocasiões da nossa mocidade a gente tem estudado, em que a gente tem tratado o aspecto da sabedoria não só como uma série de decisões intelectuais, mas sobretudo com o coração, né? Com o coração entregue ao Senhor. E o domínio próprio não é diferente disso. A primeira pergunta que a gente tem é o seguinte: como encontrar equilíbrio entre o esforço pessoal e o domínio que vem do Espírito Santo? É possível a gente ter esse equilíbrio? Qual a porcentagem é nossa e qual que é a porcentagem do Espírito? Eu não sei se a gente, às vezes, pensa correto sobre os dois conceitos, né? A Bíblia afirma os dois. É o agir do Senhor, é Cristo que vive em mim. E aí nós vamos não só afirmar a doutrina bíblica, como também nós vamos afirmar como os autores bíblicos responderam a esses ensinos. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que é Cristo que vive em mim, é o mesmo apóstolo que dizia que ele esmurrava o seu corpo. Ao mesmo tempo que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, é a graça de Deus que está em nós, né? Ele fala, é Deus que nos dá o querer, é Deus que nos dá o fazer, né? Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, talvez, ao invés de pensar em termos de percentual, até que ponto eu vou, e aí por trás disso até aquele conceito de que, olha, eu vou me esforçar, mas daqui em diante eu me entrego e deixo Deus agir, e esperando algo místico e sobrenatural acontecer, né? Como um Shazam, Shazam! E aí Deus me dá essa força extrema para eu vencer o pecado, né? Parece que isso não cabe no texto bíblico, né? Então, deixa eu abrir só em duas passagens para a gente ver como que o apóstolo Paulo conciliava em duas sentenças, assim, quase amarradas, né? Uma eu já fiz uma alusão aqui, que é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ele é bem claro. Aqui, talvez é essa ênfase na responsabilidade que eu e você temos na vida cristã, né? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Aí o versículo imediato, versículo 13, é o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que loucura é essa? Sou eu ou é Deus? A resposta é. Essa é a resposta. A resposta é: nós vamos esmurrar o nosso corpo. Porque a graça de Deus operando em nós não é contrária ao esforço, é contrária ao merecimento. Eu não mereço nada, é tudo pela graça. Mas a graça de Deus é que me capacita ao esforço. Então isso me leva à seguinte condição prática, né? Eu vou lutar contra o pecado com todas as minhas forças. Eu vou disciplinar minha mente. Eu quero estar imerso na Escritura. Eu vou dobrar os joelhos em oração, né? E aí quando eu vencer o pecado, eu vou dizer, é Cristo que vive em mim. E aí, quando eu ceder ao pecado, eu vou me arrepender. E vou confessar diante de Deus. Então, é aí que o texto bíblico nos deixa, né? Em Colossenses, capítulo 1, que é a segunda passagem que eu quero ir para ajudar a gente a refletir sobre isso, é o versículo 28, né? Eu vou ler rapidamente o 28, mas a atenção nossa vai estar no 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, essa é a missão do apóstolo Paulo. Ele está anunciando Cristo Jesus. Ele faz isso tanto pelo ensino, tanto pela advertência, né, o aconselhamento mútuo, com o objetivo de todo mundo ser parecido com Cristo. E aí ele diz o seguinte no 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando de fadiga, ele está falando de um esforço o mais possível.
Mas aí ele qualifica, né? Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, é essa certeza de que nós vamos dizer não para o pecado, nós vamos dizer sim para Jesus Cristo, sabendo que o que está nos movendo é a graça de Deus. E que é difícil a gente colocar a mão sobre essas coisas e tentar experimentar, né? Eu não sei se é um pouco da nossa cultura, né? Que colocou um pouco de misticismo no negócio. Não, agora é Deus agindo. Como é que eu sei? Sinta. Não, como é que eu sei que é Deus agindo? Porque eu estou obedecendo. É por isso que eu sei que é Deus agindo. Não é porque eu senti nenhum treco. Deus está me levando para fazer a vontade dele, né? Por quê? Porque eu estou fazendo, né? Então, isso nos ajuda a pensar não em termos de percentual, né? Mas entender que eu tenho uma responsabilidade e que ela é um exercício de fé que é Deus quem age. Porque se Deus não agir, você pode fazer jejum, você pode fazer o que for, não vai acontecer, né? Mas ele nos chama e ele usa o nosso esforço no processo. É meio doido, né? Mas eu acho que é assim que a Bíblia nos deixa a pensar sobre esse assunto, né? Não, é super doido. Eu acho que é super desafiador a gente pensar nessas questões mais loucas, né? Mas foi super bem explicado, acho que tá perfeito. A segunda pergunta, eu acho que vai mais no sentido do que teve uma hora que você comentou sobre a questão da graça educadora, que eu achei sensacional o termo, né? Que a graça, ela educa num processo. E a segunda pergunta faz o seguinte: Deus nos coloca em situações de tentação ou provação para treinar nosso domínio próprio? De que forma a gente pode entender de fato essa graça educadora, né? No processo de Deus trabalhando em nós esse princípio do domínio próprio? Sim, perfeito, né? Excelente pergunta, né? No final das contas, a gente está o tempo todo tentando entender, poxa, por que Deus permite essas coisas, né? É interessante, né? Quando eu paro para refletir um pouco sobre isso, na minha própria jornada, né, pessoal, né? Quando eu desesperado gritava para o Senhor, olha, eu estou com uma luta intensa, por que o Senhor não tira esse desejo de mim e etc, né? Bom, a grande realidade, vamos ser bem francos, né? Se nós tivéssemos uma receita para não ter mais luta contra o pecado, ou não passarmos mais por provação, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que você iria dobrar o joelho e depender do Senhor? Não faria. Não faria, né? Nós não iríamos depender, nós não iríamos ter comunhão com o Senhor, mas é o que Ele quer. Ele quer comunhão conosco. Ele está criando comunhão conosco. E Ele usa todas as coisas, e aqui eu vou dizer algo talvez meio assustador, até o nosso pecado. Não é porque eu vou pecar para superabundar a graça, obviamente, né? Romanos capítulo 6. Mas que nessas circunstâncias todas, Deus usa inclusive o pecado para que brilhe intensamente a luz da sua graça. Então, deixa eu abrir um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 1. Acho que todo mundo já ouviu, né? Quando a gente diz assim, não, Deus não vai permitir com que você passe por nada além das suas forças, né? A gente fala isso, né? E eu entendo o que está por trás. Mas é interessante quando a gente vê algumas situações que desafiam esses clichês, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Isso aqui é o apóstolo Paulo sendo provado, né? Intensamente. Talvez parte das características dessa tribulação são descritas lá no capítulo 11, quando ele dá a lista de tudo aquilo que ele sofreu, né? Naufrágio, apedrejamento, traição. Você começa a ler aquilo, você fala, puxa, eu sou muito Nutella, né? Eu tô aqui, tem um vírus aí fora, e nossa, que provação tal. Aí você lê aquilo, você fala assim, a gente é muito Nutella, né? Mas enfim, né? Aguenta aí. Provação é provação, obviamente a gente tem que entender isso também. Mas versículo 8 diz assim, ó, capítulo 1 de 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Poxa, o que Deus está fazendo? O cara passa por uma provação acima das forças dele. E aí ele diz aqui, ele ficou desesperado pela própria vida. Eu não sei se ele estava agarrado numa madeira do navio de um dos naufrágios. Eu não sei se foi quando ele foi fustigado com vara, ou quando ele sentiu a iminência da morte porque ele foi traído e estava sendo perseguido. Né? A gente não sabe em que circunstância, mas o ponto é, ele foi acima das forças dele e ele temia pela própria vida. Aí o versículo 9 ele esclarece. Contudo, já em nós mesmos, né, tivemos a sentença de morte
para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, o ponto da provação que o apóstolo Paulo enfrentou foi para que ele tivesse a sua confiança colocada no lugar certo. Nós somos provados e Deus permite, nós somos provados pelo Senhor e Deus permite as tentações e até mesmo o pecado para que a gente não confie em nós. E eu vejo e começo a testemunhar junto com irmãos queridos, né, acompanhando lutas e lutas de pecado, pecados habituais que parece que castigam e perturbam irmãos queridos. Como Deus usa isso para forjar uma confiança nele e não em nós mesmos. Porque o dia que a gente chegar e falar assim, olha, eu inventei um sistema de prestação de contas perfeito na luta contra o pecado, você não depende mais do Senhor, você não tem mais comunhão com o Senhor. O dia que a gente fala assim, olha, nós temos a receita para lutar contra a imoralidade sexual, você não depende mais do Senhor. Você está fugindo da única coisa que vai capacitar você a dizer não para o pecado, que vai lhe educar a dizer não para o pecado, que é a graça de Deus. Né? Então, esse esforço todo ele faz parte do processo, mas Deus usa essas provas e tentações para nos fazer dependentes dele e não confiantes na nossa carne. O apóstolo Paulo, nessa situação toda, ó, ele levou a gente acima das nossas forças para que a gente não dependesse dele e dependesse do Senhor. Então, quando a gente diz, né, olha, Deus não vai permitir que você passe por nada além das suas forças, tudo bem, vamos qualificar isso, né? Como que a gente vai qualificar isso? De que quando a aprovação é maior que as nossas forças, aí entra a força do Senhor e a gente cresce. Então, nesse sentido, sim, aí não é só um clichê, né? Mas é a força do Senhor e aí glória a Deus, né? Isso aí. A terceira pergunta eu achei super curiosa. Ela vai nesse seguinte sentido. Como que vivemos em uma cultura totalmente livre e indisciplinada? Como saber em que momento um mau hábito ou um pecado, né, de fato, ele pode ser considerado falta de controle ou que eu tenho zero domínio próprio sobre ele? Como a gente pode saber a hora de a gente pedir ajuda? Né? Eu acho que a grande questão assim, é como a gente ter a noção de quando de fato tem um pecado que nos incide, mas isso faz normalidade, né, de um processo de como Deus trata. E outra coisa é quando eu consigo reconhecer que de fato existe um aspecto de domínio próprio sobre essa questão que eu não estou sendo bem cuidado, que eu preciso de repente pedir ajuda. Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? Uhum. Ok, excelente, né? Eu acho que isso não vai ser resultado de uma conclusão meramente pessoal, né? Não vai ser fruto de um diagnóstico pessoal. A vida cristã, ela começa assim, né, com um relacionamento, vamos chamar dessa forma, um arrependimento e fé individual. Mas a gente viu no final de Tito capítulo 2, no Tito capítulo 2, versículo 14, de que Deus está preparando para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Aí eu acredito que entra a importância da comunidade. Por quê? Né? Eu sou cego ao meu pecado. Via de regra, eu tenho uma visão inflada da minha espiritualidade. Eu sempre acho que eu sou mais espiritual do que eu sou. Eu sempre acho que eu sou mais santo do que eu sou. Eu sempre vou achar que o meu pecado não é tão sério como ele é. E aí eu preciso de uma comunidade para me ajudar a enxergar a trave no meu olho. Não é? Porque eu sou cego a essas coisas. Então, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, uma das razões pelas quais nós nos reunimos é justamente para nos admoestar, porque nós precisamos disso. E a gente não vai enxergar o que eu preciso admoestar na vida um do outro se a gente não tem vida em comum. Então não é só reunir num lugar físico, né? A gente está sendo extremamente desafiado em nossa eclesiologia prática nesses dias, porque a gente tem que praticar essas coisas, ainda que temporariamente, aqui eu quero crer temporariamente, aqui eu quero crer breve, impedidos de nos reunir. Mas a gente tem que seguir esse princípio. Nós temos que nos admoestar, porque nós somos cegos umas coisas a outras. Então, como é que eu enxergo e vou discernir isso? Em primeiro lugar, é o nosso conhecimento do caráter de Cristo. Quanto mais eu conheço quem Cristo é, mais eu vou enxergar, obviamente, como eu não pareço com ele.
E o Espírito Santo vai atuar no meu coração, trazendo convicção das coisas que eu preciso crescer. E aí eu não vou conhecer de Cristo se eu não estiver envolvido no corpo de Cristo. Daí a importância que a gente acabou de ler em Hebreus. Então, acho que talvez traduzindo de uma forma bem prática a preocupação por trás da pergunta, que é excelente, e que no final das contas é onde a gente quer estar, né? Eu quero estar pensando essas coisas. É esse convívio e construção de relacionamentos significativos e profundos dentro do corpo de Cristo, de pessoas que vão me amar de verdade, dizer não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Olha, o jeito que você está andando, a forma como você está falando, não se parece com Cristo Jesus, né? E aí eu vou enxergar, falei assim, olha, falta domínio próprio, né? E aí tem aqui, eu ouvi uma vez um pregador dizendo um negócio muito interessante, foi o Kevin DeYoung, né? Ele falou assim, ó, você quer ouvir uma oração que Deus comumente responde, você não vai ficar sem resposta, é essa daqui. Senhor, mostra o meu pecado, aperte os cintos e você verá. Senhor, mostra o meu pecado. Mostra para mim onde eu não me pareço com o Senhor. Né? E aí, obviamente, sendo exposto à palavra, que é um espelho, nós vamos ser confrontados e nós vamos crescer no conhecimento de onde estão as falhas de domínio próprio, né? E eu acho que todo mundo poderia dizer aqui e ali, né, testemunhos de, puxa, eu passei tanto tempo da minha vida achando que algo era certo, ou simplesmente desatento a algo, e Deus descortinou, numa passagem até conhecida, né? E aí Deus descortinou algo. Essa é a nossa caminhada cristã. É isso mesmo. E a última pergunta que eu queria te fazer é se você conseguiria compartilhar com a gente alguma questão específica, de repente, da tua vida, em que você viu Deus tratando a questão do domínio próprio muito claramente na tua vida. Seja no ministério, no casamento, no pai, você consegue talvez indicar alguma experiência que você teve que para você claramente era Deus tratando essa questão do domínio próprio? Sim, eu consigo listar algumas, talvez, né? Eu posso listar duas, então, porque eu acho que são relevantes, né? Acho que a primeira delas eu acho que tem a ver com algo que é comum, e aí a gente acaba pensando exclusivamente sobre domínio próprio, que é a questão sexual, né? Então, eu lembro que na minha adolescência, início da minha juventude, né, eu travava batalhas com pensamentos, com impureza, né, que era quando eu chegava e falava assim, Deus, tira esse desejo de mim, eu não quero sentir esse negócio nunca mais, o que eu faço com isso? E era simplesmente uma falta de conhecimento do propósito que Deus criou essas coisas, inclusive o sexo, né? E também demorou para eu entender que tratava-se de uma questão de adoração. É interessante a gente ver como o domínio próprio, como fruto do Espírito, está vinculado à adoração. Né? Então foi entender aspectos mais profundos da minha adoração ao Senhor e o que Ele queria do meu coração, na sua totalidade entregue a Ele. E aí foi uma caminhada muito legal, né? E que Deus, quase como assim, Ele me manteve agonizando por um tempo, né? Porque foi de fato um processo, foi um exercício, né? Que nem esse negócio de exercício físico, né? Você fica agonizando por um tempo sem resultado. Qual o ponto desse negócio? Essa vida saudável custa caro. E não é à toa, né? Que Paulo chama, inclusive, ele faz o comparativo, né? Fala de o exercício físico para pouco é proveitoso, exercita-te, pois, na piedade. Eu adoro esse versículo. Inclusive, tem um paralelo, quando ele fala exercita-te, pois, na piedade, acho que dá para a gente começar a tirar algumas lições até do custo, né, do exercício físico, aquelas repetições lá, tal, né? Então eu vi que Deus tratou muito essa questão de domínio próprio nessa área de pureza sexual, né? E ele me confrontou com relação à adoração, quem de fato eu adorava, né? E o segundo aspecto, que foi mais recente, foi quando eu estava terminando o meu trabalho de doutorado, né? Que eu descobri um aspecto do meu coração que era de preguiça, né? E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar preguiça no nosso coração, na nossa vida, porque a gente associa a preguiça aos estereótipos da preguiça, né? É a cigarra na rede tocando viola o dia todo. Pô, eu não faço isso o dia todo. Eu não fico fazendo só o que eu quero, eu não fico assistindo Netflix o dia todo, eu vou trabalhando, né? Então eu estou fazendo um monte de coisa na igreja, etc, né? Mas aí eu comecei a ver que a preguiça se manifestou na minha vida em que eu deixava de fazer coisas que eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu me mantinha ocupado
fazendo coisas que eu poderia ou fazer depois, ou que não tinham a mesma importância, né? Então, chegou naquele momento do meu programa lá de doutorado que eu tinha terminado todo o curso, e agora eu tinha que escrever o projeto final. E aí, toda vez que eu me deparava com um capítulo que eu sabia que ia ser difícil, eu falava assim, eu vou responder um e-mail. Eu vou preparar agora esse né? Eu me mantinha ocupado e fazendo coisas boas, fazendo coisas que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que eu estava procrastinando algo e que eu não estava, né, no domínio próprio ali das minhas atividades. Né? A gente falou que ele se manifesta fisicamente, mentalmente no que eu falo, né? Mas ali era muito a questão mental, né? Uma preguiça mental de entrar numa atividade que eu sabia que ia me desafiar e eu ficava empurrando aquilo. Aí eu digo, né, a parte mais difícil daquele programa de doutorado foi 1 ano e meio que eu não fiz nada. Só agonizei em cima do negócio, né? Então eu vi que ali faltava muito de um domínio próprio de diligência, né? No término do trabalho que eu sabia que tinha que fazer, né? Então eu listaria essas duas características, né? Aí a gente poderia falar outras evidências, né? Irritabilidade dentro de casa, e enfim, né? É uma lista que a gente vai ter que deixar para depois, né? Mas tudo isso Não, mas a gente vai percebendo e vai conhecendo mais de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Não, mas eu acho que é muito legal a gente compartilhar esse tipo de coisa para a gente ver que grandes homens que estudam a palavra e compartilham, grandes pastores, sofrem de questões super básicas, como de domínio de questão sexual, de como a questão da preguiça, né? Que a gente sempre, no geral, a gente coloca determinadas pessoas em pedestal e a gente vê que, na verdade, não importa a posição que você tem na caminhada da fé, estamos todos nós rumo a uma batalha de aperfeiçoamento, de crescimento e desenvolvimento da nossa fé, né? Pastor Sacha, muitíssimo obrigado, valeu. Foi muito abençoadora tudo aquilo que você falou, compartilhou conosco. E queria agradecer muito a sua disposição, tudo aquilo que você compartilhou com a gente, que de fato vai ficar aí para a posteridade nossa, de fato, como grande aprendizado, tá certo? Muito obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. E que Deus nos conceda a graça de juntos crescemos em domínio próprio, mostrando evidências da salvação que nos alcançou. Amém.